Olá, sétimo ano, como é que vocês estão nessa manhã de terça-feira? Eu espero que bem, tenham passado bem aí a semana e novamente nos encontramos aqui nas nossas aulas gravadas no YouTube para dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Falando aí sobre a região sul. Nas últimas aulas, nós estamos caracterizando essa região. Na nossa live, falamos um pouco dos aspectos gerais. Na última aula gravada da terça-feira da semana passada, vocês viram um pouco sobre os aspectos naturais da região sul. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a população, sobre a ocupação dessa região, então, beleza? Como sempre, eu organizei aqui um slide para gente, para que a gente possa ir acompanhando, beleza? Nós vamos aqui, então, ao nosso tema, né? Nós estamos falando aqui do capítulo 5 do nosso módulo 3, onde o nosso tema é a região sul. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a população, né? A população da região sul, e aí nós vamos caracterizar essa população. Você encontra esse conteúdo na sua página 6, tá bom? A página 11. Então aí é onde você encontra esse conteúdo da aula de hoje, beleza? Bom, pessoal, eu já apresentei esse mapa para vocês, né, em uma das nossas lives, mas eu trouxe de novo para caracterizar, então, essa população, né? Nós vimos, pessoal, não sei se eu comentei com vocês, mas a população da região sul, como um todo, tá? Se nós pegamos toda a população da região sul, ela representa mais ou menos 14% de toda a população do Brasil, tá bom? Então a região sul não é a região mais populosa do Brasil. Pelo contrário, tá bom? A região sul não se caracteriza como a região de maior população. Entretanto, a região sul tem uma grande densidade demográfica. O que isso significa? A sua área, a região sul é a menor região de todo o Brasil. E mesmo assim, ela concentra ainda 14% de toda a nossa população. Isso faz com que a região sul ela tenha uma densidade demográfica bastante elevada, ok? Ou seja, eu vou ter muitos habitantes por quilômetros quadrados, tá? E aqui, pessoal, eu trouxe só uma estimativa, lembrando que esse mapa é um mapa de 2005, tá? E nesse mapa a gente vai ver que a população do Paraná é de 10.997.462, quase 11 milhões. A população de Santa Catarina, um pouco mais de 6 milhões e meio, e a população do Rio Grande do Sul, um pouco mais de 11 milhões. Beleza? E aí nós vamos vendo que em questão de quantidade de pessoas, em número total de habitantes, o Rio Grande do Sul está em primeiro lugar, ok? É o de maior número de população. O Paraná, ele está em segundo lugar, então, em número de população. E Santa Catarina, falando de população total, está em terceiro lugar, beleza? Então, nós vamos vendo aí o Rio Grande do Sul com mais de 11 milhões, o Paraná com um pouco menos de 11 milhões e Santa Catarina com um pouco mais de 6 milhões e meio de habitantes. Vamos prosseguir? Bom, pessoal, essa imagem é bastante interessante porque ele é uma imagem, né, do sítio arqueológico de São Miguel do Arcanjo, que fica no município do Rio Grande do Sul, tá? Em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Pessoal, por que que esse sítio arqueológico, né, ele é tão importante? Porque ele conta um pouco da história do povoamento da região sul. Lembrando que a região sul ela foi povoada inicialmente, né? Já havia nativos nessa região por jesuítas. Lembrando que os jesuítas
as missões jesuíticas, né, lá em História, foram aquelas missões de padres, de pessoas ligadas à Igreja Católica, que vieram ao Brasil para catequizar os índios. Então, construções como essa, que nós estamos vendo aqui na imagem, foram construções feitas e para catequese de índios. Os índios eram, então, é, amansados, né? Nesses lugares. Nesses lugares era ensinado aos índios a civilidade, a língua portuguesa, a religião cristã. Então, os índios eram catequizados nesses lugares. E por que que isso é importante, pessoal? Porque os jesuítas, eles chegaram na região sul por volta do século XVII, com a missão de catequizar os índios. E aí eles fundaram então várias cidades, tá? Foram várias as cidades fundadas por esses jesuítas. Só que no século XVIII, pessoal, por causa da mineração, lembra lá dos bandeirantes, que eram aquelas expedições particulares que saíam principalmente do Sudeste para o interior do Brasil em busca de metais preciosos, esses bandeirantes eles começam a atacar essas construções dos jesuítas e começam a dizimar os povos indígenas que habitavam nessas regiões. Os povos indígenas, como haviam aprendido a língua portuguesa e também eram catequizados, eles eram amansados porque eram ensinados a ele a religião cristã, né, de que não podiam atacar, de que não podiam guerrear, né, era ensinado para eles essas doutrinas, esses índios não contra-atacavam os bandeirantes e eles acabavam sendo dizimados, tá bom? Então, essas reduções indígenas acabam sendo, né, atacadas. E o mais interessante é que esses bandeirantes, então, soltam gado, né, que era criado nesses redutos indígenas, e esse gado ele vai se espalhar por todo o Rio Grande do Sul. E é por isso, pessoal, que até hoje o Rio Grande do Sul é caracterizado, né, pela sua agropecuária. Beleza? Bom, pessoal, falando um pouco aqui, né, um pouco da história, nós ainda temos no século XIX a chegada, né, no século XIX, de um grande número de imigrantes vindos principalmente da Europa para a região sul, tá? Então, principalmente, eles vieram lá da Europa, tá? Da Europa para então a região sul. E quem eram esses, pessoal? Tá aqui, ó, nessa legenda. Principalmente os eslavos, que eram os poloneses, os russos, os ucranianos, vieram também os alemães, italianos, japoneses, e é por isso que grande parte da cultura, né, dessa região é baseada na cultura desses imigrantes que chegaram então nessa região. É por isso que nós vamos ver nessa região, na nossa região sul do Brasil, muitas festas folclóricas italianas, alemães, ucranianas, né? Então, japonesas, né? Muitas dessas festas tradicionais aí da região sul são festas folclóricas que foram trazidas de outros países, beleza? Pessoal, e por que que esses migrantes vieram, né, para o Brasil? Porque nessa época do século XIX, a Europa passava por uma grande crise econômica e muitos europeus vieram para a América do Norte ou para a América do Sul. E os que chegavam aqui no Brasil, na América do Sul, vinham principalmente para trabalhar nas lavouras de café, beleza? Bom, pessoal, então aqui nós temos, né, o século XVIII sendo habitado, então, aí
né, por açorianos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No século XIX, essas terras, então, pessoal, começam a ser incentivado a vinda de imigrantes, e aí esses imigrantes começam a se estabelecer né, na região sul, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E qual é a característica, né, dessa colonização? Primeiro, a doação de terras, de pequenas propriedades de terras. E por que eu doava essas terras? Para que essas pessoas pudessem trabalhar na policultura, ou seja, aquele que eu planto vários tipos de coisas, principalmente para minha sobrevivência. Por isso que a mão de obra ela é familiar, é a mão de obra onde toda a família trabalhava nas terras, beleza? E aí, pessoal, qual era o objetivo? Era abastecer o mercado interno, tá? Diferente de hoje das plantações de cana, de soja, que nós vemos que o grande objetivo é a exportação, é vender para fora, beleza? Bom, pessoal, aqui tem uma imagem, né, dos imigrantes europeus. Esses imigrantes aqui eram imigrantes eslavos, né, ucranianos, que chegavam ali no Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, os japoneses, né, chegaram aí à região do Paraná. Aí eu até destaquei a cidade de Londrina, onde nós temos uma grande colônia de japoneses, né, no noroeste do Paraná. Então, principalmente para trabalhar com a cafeicultura, o que nós já comentamos aqui, beleza? Bom, pessoal, a qualidade de vida dessa população. Se a gente for olhar aqui nessa legenda, nós vamos ver que quanto mais vermelho, pior a qualidade de vida, e quanto mais azul, né, e verde, melhor a qualidade de vida. O amarelo, uma qualidade de vida média. Ó, vamos pegar aqui a região sul. Quando nós pegamos a região sul do Brasil, nós vamos vendo que existem duas cores aqui na região sul, a cor amarela e muito da cor verde. Pessoal, por quê? Essa região apresenta uma qualidade de vida de média para alta, tá? Então, essa é a média da qualidade de vida, medindo, pessoal, a renda, o quanto essas pessoas ganham, a longevidade, ou seja, o quanto elas vivem, e a educação, tá? Se nós pegarmos as outras regiões do Brasil, vocês vão ver que elas estão em situações um pouco piores do que a região sul do Brasil, beleza? A qualidade de vida aqui, pessoal, é bastante elevada se comparada com outras regiões do Brasil. Pessoal, sobre as migrações, né? Hoje, pessoal, nós vemos grande parte, né, de sulistas migrando para outras regiões do Brasil. E onde que são essas regiões? Principalmente região norte. Hoje, pessoal, todas as regiões, né, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, têm migrado para a região norte. A região norte é a região de maior desenvolvimento hoje no Brasil, tá bom? Mas nós vamos ver também muita migração para o Mato Grosso, tá bom? Ainda para a região do Sudeste e algumas cidades, então, do Nordeste. Beleza? Bom, pessoal, nós vamos vendo que essa migração, pessoal, a partir da década de 70, ocorreu por causa de incentivos do governo federal na aquisição de terras. Isso levou essas pessoas principalmente para as regiões do Centro-Oeste e do Norte. E hoje, pessoal, essa migração para o Norte ainda continua, tá bom? Principalmente para trabalhar, pessoal, com a agropecuária, com o gado, né, para corte, ou seja, para carne, e também para soja. Já para o Nordeste, pessoal, era principalmente para trabalhar com a fruticultura, né? Com a fruticultura, a produção de uvas nessa região, tá? De cacau e vários outros produtos aí.
beleza? Então, há uma migração que foi incentivada principalmente a partir da década de 70, mas que ocorre ainda nos dias de hoje. Bom, pessoal, eu queria falar um pouco sobre os brasiguaios. O que são esses brasiguaios? Pessoal, brasileiros e os seus descendentes estabelecidos no Paraguai na ocasião da construção da hidrelétrica de Itaipu. Então, pessoal, muitos brasileiros foram morar no Paraguai enquanto havia a construção da usina de Itaipu. Os brasileiros agricultores começaram a desenvolver o cultivo de soja no Paraguai, tornando então o país um grande exportador mundial. Paraguaios alegam que os brasiguaios invadiram suas terras. Olha o problema, pessoal. Brasileiros que foram para o Paraguai e começaram a cultivar soja nessa região. E hoje muitos paraguaios acusam esses brasileiros, chamados de brasiguaios, de terem invadido terras no Paraguai. E por isso é muito comum, pessoal, a expulsão, tá? A briga de paraguaios com brasiguaios e causando a expulsão desses pequenos agricultores brasiguaios, tá? Então esse conflito acaba expulsando muitos brasiguaios, né, que estavam morando no Paraguai de volta para a região sul. Beleza? Pessoal, para finalizar, então, era isso que eu queria trazer na aula de hoje. Eu queria deixar uma atividade para vocês. A atividade é bem simples, tá bom? É a atividade. Ixi, eu coloquei aqui página 14. Pessoal, não é a página 14, tá? É a página 15. É a página depois dessa daqui. A página 15 de vocês é essa página aqui, ó. A página 15, tá? Então, essa é a atividade de vocês, a atividade da página 15, tá? Nós faremos, então, essa atividade da página 15. E aí, pessoal, eu vou deixar para vocês lá no Google Classroom todas as informações, tá bom? Então, vocês vão fazer a número 1, tá? Toda a questão número 1 e vão fazer a questão número 2. A questão número 2, ela diz que precisa ser feita no caderno. Não precisa, pessoal. Vocês podem fazer essa atividade escrevendo aqui no livro mesmo. Não tem problema. E lembra, depois que você fez toda essa atividade, você vai tirar a fotinha aqui, vai entrar lá no Google Classroom, trabalhos do aluno, lá em atividades, tá bom? Atividades dos alunos. Vai procurar o tópico de geografia e lá vai estar a nossa aula de hoje, tá bom? Do dia 18 de agosto de 2020. Vai estar lá, dia 18 do 5, ou do 8, 18 do 8. Você vai clicar nesse link e aí lá vai estar a nossa atividade e lá você vai postar, tá bom? Você vai colocar um novo comentário e aí você vai tirar uma foto e vai postar lá, tá bom? Para que eu consiga te dar nota nessa atividade. Não deixe de postar a sua atividade. Pessoal, no mais, é isso. Queria desejar a vocês aí um ótimo restinho de dia, uma boa atividade. Façam a atividade hoje, porque amanhã nós já vamos corrigir essa atividade. Então vocês precisam entregar essa atividade ainda hoje, tá? É até um teste para saber se vocês estão fazendo atividade no dia mesmo. Então façam a atividade já no final das aulas de hoje, tá bom? Aqui no YouTube, terminou as aulas, de assistir as aulas, faça a atividade de geografia e poste lá no Google Classroom. Eu vou estar esperando, tá bom? Para que amanhã, na nossa live, a gente possa fazer as correções. Beleza? Pessoal, é isso. Abraços, fiquem com Deus e até amanhã, hein, na nossa live. Até, pessoal. Falou! Alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí a nossa primeira aula do bimestre, começando o novo bimestre, logo após nossas férias. Espero que as férias de vocês tenham sido boas, mesmo diante de todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo, mas está passando, cada dia está mais perto de tudo isso se resolver, passar logo, para a gente, enfim,
voltar para nossa rotina, que com certeza tá todo mundo aí morrendo de saudades. E pessoal, para a aula de informática de hoje, eu trouxe um tema novo, um conteúdo novo para a gente discutir, conversar aqui juntos. E aí, sobre falar um pouquinho sobre a nota de informática para esse terceiro bimestre, ao longo de todas essas aulas eu vou passar um trabalho futuramente que englobe aí essas aulas desde a de hoje até as que nós vamos ter. E aí, por cima do trabalho, das atividades para casa, a gente gera uma nota, igual foi no bimestre passado, que tivemos algumas atividades, algumas foram para o Google Classroom, algumas vocês mandaram no WhatsApp. A gente vai seguir aquele mesmo esquema. E para a aula de hoje, para a gente começar aí um novo bimestre, um novo semestre até, eu quero falar com vocês sobre profissões da era digital. É um tema interessante, eu quero apresentar para vocês algumas profissões que, com esse avanço da tecnologia, com a globalização, com toda essa revolução tecnológica que a gente vive tão rápido, né? A gente conversou o semestre passado sobre a criação da tecnologia, a evolução. Vocês viram desde quando surgiu a tecnologia até hoje, o quanto nós evoluímos e o quanto continua evoluindo. E não é só os eletrônicos que evoluem, não. As profissões, o mercado de trabalho, ele também sofre mudanças com toda essa revolução tecnológica. E por mais que vocês estejam novos aí para estar pensando em profissão, mas já é apresentar alguma coisa para vocês terem ideia aí do quanto o mercado é vasto. E vocês que gostam de tecnologia, talvez se identifiquem, achem que gostem, depois pesquisem ou pesquisem outras profissões que surgiram da era digital. Então, com esse avanço tecnológico, algumas profissões que antes existiam deixaram de existir, seja por causa da criação de novas máquinas, algumas profissões foram substituídas por coisas automáticas, por máquinas, ou por necessidade de mudança mesmo social, a sociedade mudou, algumas profissões deixaram de existir e muitas profissões surgiram com todo esse boom tecnológico. Profissões recentes, que talvez na época dos avós de vocês, algumas até na época dos pais de vocês nem existiam, ninguém pensava que iria existir essas profissões e hoje existem. São profissões regulamentadas, são profissões com boa remuneração. E aí eu trouxe algumas que eu vou apresentar para vocês, profissões que talvez vocês nunca ouviram falar, algumas vocês já ouviram falar, tem uma que eu tenho certeza que vocês já ouviram, e aí depois vocês me contam nas redes sociais aí se vocês conhecem alguém que segue alguma dessas profissões, se vocês têm algum parente, algum amigo que exerce uma dessas profissões, ou se vocês têm vontade de, quem sabe futuramente, seguir alguma dessas carreiras. Então vamos lá, deixa eu apresentar para vocês a primeira profissão que surgiu na era digital, que não existia há um tempo atrás e surgiu agora. A primeira profissão que eu trouxe para apresentar para vocês, não sei se alguém já conhece, é arquiteto da informação. O que é o arquiteto da informação? Como diz o textinho aí, quando construímos ou reformamos um imóvel, logo lembramos da importância de um arquiteto para projetar e executar a obra. O arquiteto da informação aí tem um papel semelhante, só que na construção de sites, aplicativos ou sistemas. É uma função que tem progredido junto com a internet. É interessante lembrar que essas profissões, nesse período de pandemia, tiveram ainda mais destaques porque vocês viram quanto a tecnologia ficou em alta nesse período de isolamento, que todo mundo está em casa, ou agora não tanto, mas cresceu bastante a importância dessas profissões tecnológicas. O arquiteto da informação, na verdade, vamos pensar, o que um arquiteto normal ele faz? Ele projeta ali uma casa, ele projeta um prédio, ele faz todo o esqueleto daquela casa, daquele prédio. O arquiteto da informação faz a mesma coisa, porém com um site, com um aplicativo. Ele faz a estrutura daquele site para que o usuário consiga, quando entra no site, consiga achar o que ele quer, consiga ter um caminho ali, não seja só um monte de informações, uma bagunça. Então todo o esqueleto de um site é elaborado por um arquiteto da informação.
Então, enquanto o arquiteto normal ele projeta ali a estrutura de um site, a estrutura de um prédio, o arquiteto da informação vem para projetar a estrutura de um aplicativo, de um programa, para que quando o usuário vá, por exemplo, no site de compra, ele consiga seguir o caminho até achar o que ele quer comprar, realizar essa compra. Então o arquiteto da informação ele faz essa parte. Aí eu dei uma pesquisada também em média salarial para mostrar para vocês o quanto os profissionais geralmente eles ganham. Eu usei o site campus.co, que é um site que ele pega os anúncios de vagas aí dos últimos períodos e faz uma média salarial das propostas. E um arquiteto de informação, pessoal, iniciante, ele pode ganhar de 2.000 até 6.000 reais. Lembrando que salário é uma coisa que varia muito de acordo com região, de acordo com empresa, de acordo com o profissional, mas nas vagas que são anunciadas, geralmente o iniciante ganha de 2.000 até 6.000 reais. Um arquiteto o arquiteto da informação mais avançado pode chegar a ganhar até 9.000 reais. Tem vagas de arquiteto da informação com salários que podem chegar até 9.000 reais. Então ele é responsável por essa parte aí, de gerar o esqueleto de um projeto, seja um site ou um aplicativo, para que o usuário não fique perdido, consiga localizar, que aquele site seja bem estruturado. Quando vocês entram num site grande, tá lá tudo bonitinho, você quer encontrar alguma coisa, tá lá bem escrito, você clica naquele link, ele te leva para o lugar certo. Provavelmente o arquiteto da informação fez esse planejamento. E vamos para a próxima informação, para a próxima profissão. Gestor de mídias sociais, popularmente conhecido como social media. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. O gestor de mídias sociais ele é responsável por planejar, criar, analisar os resultados de todo o conteúdo publicado nas redes sociais. Muitas empresas, inclusive muitas celebridades, contratam gestores de mídias sociais. E o que eles fazem? Eles não são responsáveis só por fazer uma postagem. Eles têm que criar toda uma estratégia de marketing, toda uma estratégia de engajamento para que consiga ter interação do público com aquele perfil. Então, grandes empresas aí, artistas famosos, contratam gestores de mídias sociais para criar material. Então, aquela publicação, quando vocês veem a publicação de um artista, talvez teve todo um trabalho por trás daquela publicação, quanto à foto, a hora de publicação, a hora de ser publicado, hashtags que são utilizadas, e não só quando publicação, mas fazer enquetes, fazer interação com os usuários, elaborar sorteios. Tudo isso pode ser feito pelo gestor de mídias sociais, que ele cria ali toda uma estratégia para que ele consiga atrair aquele seguidor e consiga manter uma boa relação. Alguns artistas, pensa aí, uma pessoa famosa que vocês seguem e tem milhões de seguidores, às vezes, claro que pode ser o próprio artista que administra, mas pode ser que ele tenha uma equipe de gestão de mídias sociais para que ajude ele a responder os fãs. Então, muitas vezes, o artista, você acha que o artista que está respondendo ali aquela mensagem da mídia social, mas às vezes é uma equipe que está respondendo por ele. Isso acontece muito. A pessoa fez a postagem, às vezes não foi aquele artista que fez a postagem, foi um gestor de mídia social que fez aquela postagem, porque realmente uma rede social muito grande, imagina aí milhões de seguidores, é difícil de administrar, precisa de alguém para administrar, e principalmente nesse período de pandemia, as redes sociais ficaram muito em alta até para venda também. Então, para fazer a venda, tem toda uma estratégia de marketing ali, para anunciar aquele produto, para divulgar aquele produto nas redes sociais, para impulsionar uma publicação. Às vezes você está ali descendo a rede social e aparece uma publicação de uma página que você não segue e aparece como patrocinado. Então pode ser um gestor que impulsionou essa publicação para que chegue até você. É ele que faz ali, que vê o público. Quem que é o público desse meu cliente? São crianças, são adolescentes, são adultos? Então eu vou pensar no material para essa galera. Então, gerenciar redes sociais, cuidar de redes sociais, também é uma profissão, com certeza uma profissão que alguns anos atrás não existiam, porque as redes sociais nem existiam ou não eram tão importantes, mas hoje a gente sabe que redes sociais são uma forma de venda, de relacionamento. Então existe uma equipe, uma galera
por trás disso, cuidando, gerenciando, administrando mídias sociais. E aí, esse profissional se chama gestor de mídias sociais. Ele é pago, ele é contratado para administrar a rede social de uma outra pessoa, de uma outra empresa, para alcançar ali certos objetivos. Também pesquisei sobre um gestor de mídias sociais e a média salarial de um gestor de mídias sociais vai de R$ 2.200 até R$ 3.500. Grandes empresas chegam a anunciar vagas de gestor de mídias sociais por R$ 4.800 média salarial. Lembrando que é média salarial, então pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, depende da vaga. Então esse é o gestor de mídias sociais, o cara que cuida das redes sociais de uma empresa, de um artista, de uma pessoa famosa e tem ali as metas, tem o público dele e ele faz estratégias para esse público. A próxima profissão, eu acho que a maioria de vocês conhece ou já ouviu falar, que é o famoso desenvolvedor de games. O desenvolvedor de games ou designer de games é o responsável por projetar e criar jogos para computadores, celulares, tablets e videogames. Então, o desenvolvedor de games geralmente é uma equipe. Eles são responsáveis por planejar, pensar em um jogo e fazer desenvolver todo o jogo, desde pensar nas regras que aquele jogo vai ter, até criar o gráfico, criar todo o físico, até testar o próprio jogo. Então o desenvolvedor de games, ele é responsável por criar todo aquele jogo ali. Então os jogos que vocês jogam foi pensado por uma galera que pensou nesse jogo, pensou nas regras, pensou no layout, pensou na imagem, como que serão os personagens, o que vai ser as regras, qual que é o público. A gente quer fazer um jogo para criança, para adolescente, um jogo para pessoa mais velha, e aí vai desenvolver, vai colocar isso no papel. E depois o papel vai passar para o computador e vai trazer para o real esse jogo. São jogos que podem ser tanto para celular, desde os jogos de celular, até videogame, computadores, etc. O desenvolvedor de games, pessoal, no Brasil, o Brasil, na verdade, ele é o quarto maior consumidor de games no mundo. Então é um mercado promissor, é um mercado que está em alta. Tem várias escolas que oferecem cursos de desenvolvedor de games, design de games, porque o Brasil ele é um grande consumidor de games no mundo. No mundo, o quarto país onde mais se consome jogos é o Brasil. Então, aqui tem muito mercado para essa galera. É uma área em que, se você faz um jogo ali que viraliza, que explode, você ganha muito dinheiro. Imagina aí o pessoal que criou jogos como League of Legends, Free Fire, Candy Crush, que é um jogo simples de celular, mas que viralizou, todo mundo jogava Candy Crush. Então, o desenvolvedor de games é isso, ele pensa num jogo, ele pensa ali na cabeça dele como que vai ser esse jogo, pensa nas regras, desenvolve esse jogo, bota no mercado e esse jogo pode fazer sucesso ou não. Se faz sucesso, vai ser um boom, vai ganhar muito dinheiro. As empresas aí de jogos, a Riot Games, que faz vários jogos como o League of Legends, o Valorant, a empresa do Free Fire, do PUBG, são empresas aí milionárias que ganham muito dinheiro em cima desses jogos. E a tendência é aumentar, porque jogo é uma coisa que, jogo virtual principalmente, é uma coisa que tá só crescendo, só tá em alta. Na minha época, começou a se jogar, na época que eu era criança, adolescente, começou a se jogar online. Hoje em dia, as crianças já nascem jogando num tablet, já nascem jogando no celular. Eu tenho certeza que todos vocês aí jogam, já jogaram alguma coisa. Então é um mercado que está sempre crescendo, mas que exige muito estudo, muita criatividade, porque afinal de contas você tem que pensar em um jogo que não foi pensado ainda e que vai conseguir conquistar aí crianças, adolescentes, seja lá qual for seu público. E qual que é o salário de um desenvolvedor de games, de um designer de games? O salário é muito relativo, porque você pode entrar numa empresa ou você pode trabalhar por conta própria, com uma equipe, como freelancer, enfim. A média salarial no Brasil
vai de 2.550, podendo chegar até 11.480 numa grande empresa. Claro que vem aí o diferencial que se você faz um grande jogo, se você consegue criar um jogo que vende muito, que explode, que viraliza, você vai ganhar muito mais do que isso. Imagina aí a equipe que criou o Candy Crush, por exemplo, que foi um jogo que bombou, viralizou, milhões de pessoas baixavam, ainda baixam o Candy Crush. Imagina o pessoal que criou o League of Legends, o pessoal que criou o Dota. Então, o salário vai de 2.550 a 11.480, sendo que se você faz um grande jogo, um super jogo que conquista aí a galera, com certeza vai ganhar muito mais do que isso. E é uma profissão que exige muito estudos, porque tem que saber de programação, tem que saber de lógica, tem que entender de mercado de games. Então, para quem tem interesse aí, já vai se dedicando agora. Eu sei que vários alunos acham super legal, então a hora de começar os estudos já é agora. Então, é uma profissão de desenvolvedor que há uns anos atrás não existia, hoje existe e está muito em alta, está muito em ascensão. E a última profissão que eu trouxe para vocês, a imagem aqui tá só para a gente ler aqui o textinho, vou mudar a câmera. A outra que eu trouxe é designer de aplicativo, que é projetar e desenhar como o aplicativo será. Projetar e desenhar como o aplicativo será. E é função do designer de aplicativo. O designer tem o desafio de projetar os gráficos e o conceito geral para novos aplicativos e para as atualizações, sempre de forma criativa e de fácil usabilidade. Aplicativos é uma coisa que está mais em alta do que nunca. Hoje em dia existe aplicativo para tudo, ou quase tudo. E tem uma galera aí, tem os profissionais que são responsáveis por pensar nesses aplicativos e desenvolver esses aplicativos. Então, todo mundo aí tem um celular aí lotado de aplicativos. Todo mundo que tem um celular geralmente é lotado de aplicativos. Esses aplicativos são pensados, são desenvolvidos por esses designers que pensam aí geralmente na necessidade, em um problema da comunidade e desenvolvem um aplicativo para aquilo. Por exemplo, uma coisa besta como o hábito de tomar água. Tomar água é algo muito importante, só que a maioria das pessoas costuma esquecer de tomar água. Uma galera aí, uma turma de design de aplicativos, viu esse problema, falou, nossa, no geral a comunidade, as pessoas esquecem de tomar água. Vamos desenvolver um aplicativo que lembra as pessoas de tomar água? E aí desenvolveram um aplicativo que lembra as pessoas de tomar água, e é um aplicativo super famoso, ganharam muito dinheiro em cima disso. Uma ideia simples que explodiu ali e virou um super aplicativo que lembra as pessoas de tomar água. Outra coisa, aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas vão para o ponto de ônibus e ficam minutos, talvez até horas esperando o ônibus. E aí uma galera pensou, nossa, vamos fazer um aplicativo que avisa a hora que o ônibus vai passar? Assim a pessoa ela só sai de casa quando o ônibus estiver passando? Vamos. Tiveram essa ideia, viram um problema, tiveram a ideia, pensaram no aplicativo e aí bombou o aplicativo, ganharam muito dinheiro em cima de um aplicativo que avisa a hora que o ônibus está passando. Então, geralmente esses designers veem aí alguma ideia, vê algum problema na sociedade e pensam não só em aplicativos de jogos, tem aí aplicativos de jogos, mas em aplicativos que ajudem a comunidade, ajudem a sociedade em cima de alguns problemas. Então tem que ser uma pessoa criativa, exige muito estudo, claro, e tem que saber ali pensar no problema e ter uma ideia criativa e desenvolver esse aplicativo. Geralmente é uma equipe, o designer de aplicativo ele não trabalha sozinho, ele trabalha com outros designers, porque tem que pensar ali no marketing, tem que pensar na parte do layout, do visual, em todo o desenvolvimento do aplicativo. Então, em compensação, é uma profissão que se você fizer um aplicativo que fique famoso, que viralize, vai ganhar muito dinheiro, porque a maior parte das pessoas, a maioria das pessoas tem celular, a maioria das pessoas gosta de ficar procurando aplicativo. Então, hoje em dia, devido a tantas pessoas com celulares, tantas pessoas usando aplicativos, tem aplicativos para tudo. E o designer de aplicativo ele pode trabalhar para uma empresa. Por exemplo, bancos que contratam um designer de aplicativo
para criar um aplicativo de banco. A maioria das pessoas hoje em dia usa o aplicativo de banco. E esse aplicativo foi criado por um designer de aplicativo. Então, é uma profissão aí também em ascensão, em alta, uma profissão que há um tempo atrás não existia, porque os smartphones é algo relativamente recente, e aí com o smartphone veio esse boom de aplicativos. Tem aplicativo para tudo, aplicativo para despertador, aplicativo para tomar água e por aí vai. Também dei uma pesquisada no mercado de trabalho de designers de aplicativos, e um design ele pode ganhar de R$ 1.700 até R$ 3.600, essa é a média salarial. E aí, assim como o design de jogos, o design de aplicativos vem com um extra, que se o designer cria um aplicativo que faz muito sucesso, ele vai ganhar muito mais dinheiro do que essa média salarial aqui. Essa média aqui é uma média de salário, mas se ele fizer um aplicativo aí que faça muito sucesso, que estoure aí no mercado, vai ganhar com certeza muito dinheiro, porque todo mundo que tem celular tem ali diversos aplicativos e tem aplicativo para quase tudo. Então, se você tem uma ideia de aplicativo, quem sabe aí anota essa ideia, quem sabe essa ideia no futuro você não pode desenvolver um aplicativo e ganhar muito dinheiro em cima desse aplicativo. Eu tenho um amigo que recentemente desenvolveu um aplicativo que ele fez por base de um problema na casa dele, que na casa dele são várias pessoas e eles têm cachorrinhos, e aí nunca sabem se alguém deu água, tem que ficar perguntando, você deu água pro cachorro, você deu comida? Aí ele desenvolveu um aplicativo que quando alguém da família, todo mundo da família tem, quando alguém da família vai lá e coloca comidinha, vai lá e marca que já deu comidinha, porque assim outra pessoa não vai lá e repete dando comidinha. Então olha lá, fulano já deu comidinha, então não precisam preocupar em dar comidinha pro cachorro. Ele desenvolveu um aplicativo que faz isso, que gerencia essa questão de dar água pro cachorro, dar comida pro cachorro, e tá fazendo um sucesso bom aí, um sucesso legal. Então, através de ideias pequenas, talvez ideias até bobas, como um aplicativo que lembra a hora de tomar água, pode ser aí grandes ideias, grandes aplicativos para o futuro. Então, se você tem ideias, anote. Quem sabe aí você não pode ser um grande desenvolvedor de aplicativo no futuro. E pessoal, essa era a última profissão que eu trouxe para hoje, para não ficar muito extenso o nosso vídeo. Espero que tenha sido interessante. Se vocês souberem de outras profissões que vocês achem legais, podem me contar ali nas redes sociais, ou aqui nos comentários dos vídeos, pelo WhatsApp, enfim. E próxima aula de informática eu vou trazer um conteúdo diferente para vocês. E aí a gente prepara um trabalho para a gente fechar a nota em cima de todas essas aulas, ok? Então é isso, pessoal. Eu desejo um ótimo semestre de estudos para vocês, uma boa semana. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me procurar nas redes sociais. Vocês sabem que todos os professores aí estão de plantão para ajudar vocês no que for. E qualquer coisa vocês sabem onde chamar. Já tem o WhatsApp dos professores, tem as redes sociais, tem as redes sociais do colégio também. É só chamar a gente, ok? Então, pessoal, fiquem com Deus, uma ótima semana, bons estudos, um abraço e tchau, tchau.